Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje a gente vai falar de um assunto sério. IRB está numa situação muito crítica. Vou te explicar o que está acontecendo e se vale a pena ou não operar as opções dessa empresa que está chegando aqui a valer quase nada. Então vamos lá. Então, nesse vídeo eu vou te explicar todas essas coisas que estão aqui na minha tela, desde o resultado de IRB até o follow-on, aluguel das ações, os contratos abertos em opções, que está numa situação atípica, o preço estimado dessa ação, segundo a análise que eu vou te mostrar, as opções e as minhas posições, o que eu tenho feito com IRB. Então, antes da gente começar no conteúdo, deixa seu gostei, quem já for parceiro do canal, que isso ajuda bastante a gente. Se você for novo, pode se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá. Primeira coisa, o resultado. Então, caso você não saiba, a IRB é uma empresa de resseguros. Ela faz seguros para as empresas de seguros. Para que serve isso? Para reduzir o risco das empresas de seguros, para que elas não quebrem. Então, as empresas elas analisam e passam parte desses seguros para outra, pagando um prêmio. Então, como que funciona o negócio de seguros? Eles costumam receber dinheiro de forma constante, eles pegam, investem esse dinheiro em algo seguro e um dia que acontece uma sinistralidade, né, quando acontece algo que eles precisam pagar, eles pegam lá parte do dinheiro que estava investido e vão lá e pagam pelo que aconteceu, né, pelo que eles garantiam proteção. Basicamente, só para você entender, caso você não entenda nada da empresa. Então, a IRB é a maior resseguradora que a gente tem, se eu não me engano, na América do Sul, América Latina, alguma coisa assim. Ela faz o resseguro, né, para várias seguradoras aqui do Brasil, inclusive para BB Seguridade. Então, muitos seguros agros, por exemplo, vão ser ressegurados lá com a IRB. E o que aconteceu? A última divulgação de resultados, a gente vê que a IRB não conseguiu ir bem, ela teve um resultado de 373 milhões de prejuízo. Então, caso você também não entenda a história da IRB, ela era uma das queridinhas da bolsa, ela sempre tinha resultados crescentes, só que eram todos resultados maquiados, alguns fraudados, era um resultado que não existia. Então aqui a gente teve a situação de que descobriram, né, essas fraudes, divulgaram e com isso fizeram limpa na empresa, tiraram as pessoas que estavam comandando, enfim, foi um caos, né? E desde então a empresa vem passando por dificuldades. A gente tem aqui em 2019 um lucro de 654 milhões no final, né, no último resultado de 2019. E aí descobrem que parte desses contratos são todos mentirosos, que depois você dá uma pesquisada na internet para se aprofundar nisso. Eu só quero te passar por cima esse panorama. E aí ela está se reestruturando para ela virar uma empresa saudável. A ideia seria essa. Só que ela ainda não está conseguindo gerar resultados e na última divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022, a gente viu um prejuízo grande. E o que acontece? Prejuízo significa que a empresa perdeu dinheiro, então ela tem menos dinheiro do que ela tinha antes. Então vamos seguir aqui o raciocínio para você entender por que a IRB chegou na situação que ela chegou. Esse último resultado a gente teve uma alta sinistralidade no seguro agro, seguros do agronegócio, né? Por exemplo, cai uma geada e aí estraga lá a colheita e aí o seguro tem que pagar, tem que proteger lá o fazendeiro, a pessoa que fez o seguro. Parte desses seguros estavam com a IRB e ela teve que pagar muitos sinistros, né? Isso gerou um custo muito alto para a IRB. O que acontece? Ela é uma empresa de seguros, né? De resseguro. Então ela tem que ter um registro e ela tem que seguir uma série de normas. Uma das normas é que ela precisa ter uma quantidade mínima de dinheiro para atender à exigência da SUSEP, que seria a agência reguladora. E agora ela está saindo fora desses valores mínimos que ela precisa ter. O que então a IRB vai fazer, já que ela está tendo dificuldade há um bom tempo, ela está perdendo dinheiro há um bom tempo, o que ela vai fazer para tentar ter o dinheiro suficiente para continuar trabalhando? Ela vai fazer o que as pessoas estão falando agora, que é a notícia mais ou menos do momento, né? Já faz um mês que estão falando sobre isso, vai ter o follow-on. O que ela vai fazer? Ela precisa de mais dinheiro. Então, para ela captar mais dinheiro, para ela sobreviver, para a empresa sobreviver e atender as demandas da SUSEP,
ela vai fazer essa captação através do mercado da Bolsa de Valores, então ela vai emitir mais ações e com isso ela vai diluir os acionistas, né? Então pensa o seguinte, se tinha 100 ações, cada ação valia um valor, ela vai pegar dinheiro com o mercado, vai entrar mais dinheiro na empresa, porém ela vai ter mais ações. Então se você tinha 10% da empresa, se ela emitiu o dobro de ações, você passaria a ter 5% da empresa. Por isso que eu quis dizer diluir. Não vai ser nessas proporções, mas eu só estou querendo te explicar para você entender. Então, ela vai diluir os acionistas, vai emitir mais ações para captar mais dinheiro. Se ela não fizer isso, ela vai ter que arrumar outra forma de captar dinheiro. Se ela não fizer nenhuma forma de captação, ela tem que fechar as portas, porque ela não vai estar atendendo as demandas da SUSEP, né? Fechar as portas é algo muito radical, isso provavelmente não vai acontecer, é uma empresa muito grande. Mas é isso que está acontecendo, ela tem demandas regulatórias que ela vai ter que atender. E quando você dilui seu acionista, o que acontece? As pessoas já começam, o raciocínio mais óbvio é, vamos apostar contra porque vai ter mais ações no mercado, os acionistas vão estar diluídos, isso pode gerar uma pressão vendedora, né? O resultado que veio foi um resultado ruim, um resultado de prejuízo, e isso gerou um raciocínio óbvio na cabeça de boa parte dos investidores. E o que esses investidores pensaram? Se vai diluir os acionistas, essas ações devem ter que valer menos. A ideia mais óbvia foi apostar na baixa. E como que as pessoas apostam na baixa? Através de opções, através das puts, por exemplo, ou das vendas de call, ou então através do short de ações. O que é o short de ações? É você pega a ação de alguém que tem e vende a ação dele. A ação não é sua. Então o cara tá lá com a ação parada, ele te aluga, você paga uma taxinha para ele e você coloca no mercado à venda aquela ação. Então você aposta para baixo. Na hora de você pagar para a pessoa que te emprestou, né, que te alugou essa ação, você vai recomprar essa ação que você vendeu no mercado e devolver para ele a ação. E por esse processo todo você acaba pagando uma taxa, né, que é um aluguel por essa ação. A situação de IRB foi tão radical que ela chegou a bater o limite da bolsa de ações alugadas e vendidas, né? Que é o que a gente fala ações shorteadas. Dá uma olhada nessas informações que eu coloquei na tela. A IRB é a empresa que tem a maior porcentagem de short interest. O que é short interest? Seria quantos por cento das ações disponíveis estão apostadas contra. Então, 26,6% das ações foram alugadas e apostadas na queda de IRB. Então, está gerando uma situação em massa de aposta contra a empresa. Hoje, dá uma olhada aqui, eu coloquei em verde aqui a informação do Status Invest. Qual que é a taxa anual para você pagar para apostar contra em IRB? Hoje a taxa já está 60%. Então, se você fosse apostar em IRB, você teria que pagar 60% do valor da ação por ano em taxas aqui de aluguel para você alugar e apostar contra a ação e vender ela no mercado. Então está numa situação muito crítica e só para você ter noção quão bizarro que é essa situação desse short, olha isso aqui, a gente está com 26% das ações alugadas e apostadas na queda. A taxa para shortear tem 60%, que é uma taxa altíssima, né? É um custo muito caro para você apostar contra. Só que tem tantas pessoas e tanta vontade de apostar contra por causa dessa situação negativa da empresa que as pessoas estão aceitando pagar essa taxa para fazer esse short. E o interessante é que a B3 tinha um limite de 25% de quantidade máxima de short interest, né? Que é aquela porcentagem de ações que poderiam ser alugadas e shorteadas, né? E a B3 ela mudou para 30% a quantidade de ações alugadas e shorteadas. Então essa questão de IRB está sendo uma situação bem peculiar mesmo, é algo especial, né? E dá uma olhada aqui. Então essa aqui é uma nota do Brasil Journal, que é um site de notícias aqui de mercado. E aqui falando que depois do fechamento do mercado, a B3 alterou de 25% para 30% do free float o limite para o aluguel de ações de IRB. E ao mesmo tempo diminuiu de 35% para 30% o limite para opções com ações do ressegurador.
Então o que aconteceu aqui? Ele está aumentando a quantidade de short possível e reduzindo a quantidade de opções. Você entende por que ele está fazendo isso? Isso aqui é por causa do formador de mercado. É que se não tem ações para alugar, o formador de mercado não consegue cobrir as ações. Se não tem ações para ele alugar e vender, o formador de mercado não consegue fazer o trabalho dele aqui de neutralizar o delta, né? Geralmente formador de mercado, caso você não saiba, caso existe um sistema em opções que meio que quantifica a direção que você está apostando no mercado. O formador de mercado, que é o cara que dá liquidez, é um cara grandão, fica tentando ali fazer negócios com todo mundo. Como ele faz para ele não quebrar? Ele neutraliza a direção que ele está apostando no mercado. Para esse pessoal não ter prejuízos, a B3 ajustou esses limites, né? Então, quando uma pessoa compra uma put, por exemplo, você foi lá, quer apostar contra, comprou uma put. O formador de mercado te vendeu essa put. Para neutralizar a direção do mercado, o formador de mercado pode ir lá e shortear essa ação. Então, se ele vendeu essa put, ele está apostando para cima, ele shorteia e está apostando para baixo. Então ele dá uma neutralizada. De modo geral, funciona assim. Tem muito mais detalhe, tem muito mais questões técnicas, mas eu quero só que você entenda a situação. Não é um curso de Delta Hedge, né? Mas, enfim. Então o que a B3 fez? Ela está protegendo os formadores de mercado para eles não quebrarem, para eles não terem prejuízos grandes, né? Então ele mudou as porcentagens. E termina aqui. Em comunicado, a Bolsa disse que tomou a medida para atender o aumento da demanda por operações em um mercado específico. A B3 avisou que se o novo limite for atingido, vai interromper o registro de novos contratos e determinar o encerramento de operações para que o limite inicial volte a ser respeitado. Então eles fizeram um ajuste aqui para as coisas não descabelarem, mas deram um alerta aqui, né? Enfim, vamos continuar. Então, contratos abertos de opções, vamos dar uma olhada como estão os contratos para ter uma ideia de como está a situação de IRB. Então eu estou aqui no Profit, deixa eu dar um aumento aqui. Isso aqui é IRB, né? IRBR3. Já está valendo 1,86, há pouco tempo estava 2. E isso aqui é o Smile. O que é isso? Eu nunca mostrei isso no vídeo, eu acredito, nunca ensinei nada por aqui, mas eu vou utilizar para você entender. Basicamente, ele está falando aqui, cada linha fala quão barato ou quão caro estão as opções. Então, por exemplo, a gente tem as puts que apostam contra a IRB, né? Que está apostando na queda da IRB, se você tiver comprado nela, né? Então, quando um cara quer realmente apostar contra, geralmente ele vai fazer operações com puts. Olha quanto que está a volatilidade implícita, que seria o preço das opções dessas puts. Chega aqui a 200, acima de 240 de volatilidade implícita, dependendo do strike. Aqui, ó, no strike 2,14, 2,30, 2,29, alguma coisa assim, chegou a bater mais de 240 de volatilidade implícita. Só para você ter um parâmetro de comparação, vamos pegar aqui um outro exemplo, as calls de novembro. As calls de novembro estão na volatilidade implícita aqui, ó, perto de 90, algumas aqui em 75, 80, as maiores estão em 100 e alguma coisa, né, no strike mais alto aqui. Então isso é para você ver como que está deturpado e deformado aqui o mercado, né? Ele entrou numa fobia, digamos assim, ele entrou num desespero para apostar contra a IRB. Isso virou unânime, todo mundo querendo apostar contra a IRB. Tá vendo essa linha aqui? Eu vou colocar a linha das puts para você comparar. Olha aqui como que a linha das calls ficaram baixas, né? Aqui a das puts bem mais alto, quase no dobro, no valor, o dobro do valor das calls. Isso mostra como que o mercado está com muita sede de comprar puts para apostar contra a IRB. E a gente pode ver os números em absoluto, né? Vamos olhar aqui na grade, né? Aqui na grade, o que você tem que olhar? Você tem que vir aqui, mudar para volume e contratos abertos. Volume e contratos abertos é uma forma de você ver se está tendo muita ou pouca negociação. Contratos abertos é quantas opções estão abertas desses ativos, né, dessas opções. Vou colocar uma quantidade menor de opções aqui para ficar melhor da gente enxergar. Então olha que interessante, a gente tem contratos na casa dos milhões aqui, no strike 1,20
Ah, eu fechei, mas tinha até... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui, ó, a gente tem contrato no milhão nas puts de R$1, put strike R$1, put strike 1,20. A gente tem contrato na quantidade de milhões na put strike 1,30, na put strike 1,40, 3 milhões e 39, 3 milhões e 390 no strike 1,50, no 1,80 tem 7 milhões e 940 mil contratos, nas puts de R$2 tem 25 milhões, aqui a gente tem outra em 11 milhões, 7,8 milhões, então tem muito dinheiro sendo apostado contra a IRB. Aqui em cima a gente pode ver também que o strike de outubro continua valores altos nas puts, se você for ver, até mais do que nas calls, mas não está numa quantidade tão exagerada. Nas calls, tem contratos ainda nas calls? Tem, mas olha como que os contratos aqui são em valores bem menores. Ó. As calls, até na linha do dinheiro aqui, não achei, aqui ó, tem um strike na casa dos milhões. Tem um strike aqui no 1,35, uma opção europeia. Depois vai ter 3 milhões no 1,90. Depois aqui a gente vai encontrar 16 milhões no 2,10, 10 milhões no 2,20. Vamos ver se tem esse 4 milhões aqui, mas dá para ver que proporcionalmente a gente pode ver aqui que existe uma balança pesando muito para as puts. Tem vários e vários strikes aqui com muito dinheiro nas puts. A gente pode olhar os volumes também, tá? No volume aqui, essa é a coluna das calls, essa é a coluna das puts aqui. Você pode ver que tem volume de 800 mil nas puts e nas calls a gente não tem um volume tão grande assim, não tem nenhuma call que bate esse valor. Então você pode ver que existe uma demanda, existiu aqui uma demanda muito grande por opções, por puts de IRB no mercado, principalmente para esse último vencimento aqui de setembro. Já para o mês que vem, a gente ainda está com volume bem mais baixo. Então as pessoas estão apostando aqui muito na queda das ações de forma para o curto prazo. Para o médio e para o longo prazo, as posições estão bem menores aqui. Eu tentei olhar aqui, ver se tem também contratos bem longos de IRB, não achei nada muito expressivo nas puts aqui. Ó. A gente pode ver, não tem quase nada aqui de volume, contrato aberto em longas não. Então, aqui a gente acha nos R$5, um volume um pouco maior, só que nas calls, isso aqui é janeiro de 2023, a gente vê as calls bem mais fortes do que as puts. Então, o que a gente vê? Que existe uma visão de curto prazo muito pessimista para a IRB. Dá para perceber também pelo aluguel das ações, porque o aluguel não se sustenta por tanto tempo, vai acabar caindo aquela taxa de aluguel. Se a gente olhar esse gráfico de volatilidade, a gente vê uma deformação muito grande, principalmente nesse primeiro mês. É legal que se você olhar pelo gráfico aqui, dá para ver claramente que o maior valor vai ser aqui nas puts do mês de setembro. Aqui essa linha vermelha é a put de novembro, tem uma distorção aqui no strike 0,70, então tem alguém que entrou forte aqui, então aqui essa distorção aqui, ela está no valor bem alto também. E é legal a gente usar esses gráficos para tentar encontrar exatamente isso, algumas distorções. Mas a gente vê que as puts estão em valores bem maiores do que as calls. Vamos colocar as calls aqui. Essa é a call de setembro, olha como elas estão mais baratas. Se a linha está mais baixa, significa que está mais barato. Está bem mais barata a call de setembro do que as puts de setembro, que estão muito caras. Vamos olhar aqui, olha como que de outubro as calls também estão bem mais baratas. E se a gente seguir aqui, tem uma deformação aqui vamos ver, dezembro tem uma deformação no strike, nossa, uma deformação enorme no strike 3,80. Mas talvez a quantidade de negócios aqui foi baixa, às vezes foi algum investidor que aceitou pagar muito caro. A gente tem que avaliar isso também. Mas como a gente viu, existem muitos investidores no curto prazo. Setembro e outubro é a maior quantidade de volume e é uma distorção bem grande aqui. As pessoas estão, de modo geral, aceitando pagar bem caro por essas puts que estão prestes a vencer. Então, o que a gente consegue tirar de conclusão de tudo isso? Então, o BTG tem todo um time de analista e eles estão olhando aqui o IRB com preço-alvo de 1,70. E existem outras estimativas, eu mexendo na internet aqui, algumas pessoas falando de R$1,
a 1,30, tem cada um está colocando seu preço, mas de modo geral o sentimento é negativo, é generalizado esse sentimento negativo, e o preço-alvo aqui do BTG está 1,70. E aí, com isso, com preço estimado, a gente questiona o que vai acontecer com as opções. Na prática, as opções continuam da mesma forma, né? Elas estão com a volatilidade implícita alta, o que significa que as vendas vão estar proporcionando um retorno legal, ao mesmo tempo que existe um risco da ação cair no curto prazo. Então você tem que balancear isso. Os strikes não vão mudar como um desdobramento ou um agrupamento de ações. Algumas pessoas questionaram isso. Vai ser como um desdobramento, a gente vai ganhar mais opções, vamos mudar os nossos strikes? Não vai ser dessa forma, não. A questão é que vai realmente aumentar a quantidade de ações e isso vai pressionar a ação para baixo, e é o que está acontecendo. Essa é a distorção de mercado que a gente tem que se importar, e não desdobramento, agrupamento, multiplicação da quantidade de opções, mudança de strike. Isso não vai interferir nos nossos ganhos ou prejuízos. O que você tem que ver é o fluxo. Da mesma forma que Petrobras pagou dividendo, mudou o strike, só que você não ganhou ou perdeu pela mudança do strike. Você ganhou ou perdeu pelo grande fluxo comprador que teve porque as pessoas queriam participar desse dividendo. Então foi o fluxo comprador, foi a alta da ação. A Petrobras subiu muito. Não foi o pagamento de dividendos que fez sua venda coberta ficar dentro do dinheiro, ou fez suas calls que você comprou valorizarem muito. Não é simplesmente o fato de mudar o strike. O que fez você ganhar dinheiro é a grande alta da ação que aconteceu. Então aqui o que a gente vê de especial é a situação da ação e que a vol está muito alta. Volatilidade implícita, né? Isso aqui não é só vol histórica, a vol implícita está muito alta. Isso pode ser aproveitado para os grandes vendedores de opções. Se você gosta de vender opções, isso você pode aproveitar. Então minhas posições, vou te mostrar o que eu fiz nos últimos dias. Então aqui, vou diminuir aqui essa parte de opções. Se a gente olhar o gráfico está vindo aqui o índice de força relativo para o sobrevendido, o que pode ser que dê algum sinal de compra para a gente aqui, tá? Caindo, ainda tem espaço para cair, mas ele pode chegar a dar o sinal de compra. As bandas de Bollinger aqui já atingiram aqui a beirada dela no diário. Se a gente muda pro semanal, a gente vê que ainda tem espaço para cair, mas aqui por volta do 1,70, 1,60 deve chegar no extremo da banda de Bollinger, né? Então, que seria um preço fora do comum, é isso que a banda quer dizer. E se a gente olha as minhas posições, o que eu fiz recentemente? Eu comecei a vender picado as puts de IRB. Elas estão aqui no prejuízo porque IRB não para de cair. Qual que é o racional das minhas operações aqui? Simplesmente eu acho que está chegando num preço onde vale a pena se posicionar. Então vendo puts, vou gerenciando aqui, uma rola, outra não. Algumas eu deixo ser exercido, hoje em dia a grande maioria eu gosto de ser exercido. IRB eu vou avaliar bem se vale a pena rolar ou ser exercido, porque a volatilidade implícita está bem alta. Então às vezes a gente consegue oportunidade nisso. Às vezes não, porque as opções curtas estão com a vol muito alta, né? Então às vezes para recomprar a opção você paga caro e para vender você não consegue um preço bom. Então a gente tem que fazer um estudo se a gente quiser realmente participar aqui da rolagem. Por enquanto, todas as minhas opções, as puts aqui, ainda estão fora do dinheiro. Eu tenho strike no 1,60, strike no 1,50 e no strike 1,10. Pode ser que elas entrem para dentro do dinheiro e eu seja obrigado a comprar a ação, pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Vou acompanhar. A única coisa que realmente, se você está numa posição parecida com a minha, o que você tem que ficar atento? Seria essa opção que está perto de vencer. Se quiser rolar, já tem que começar a pensar se vale a pena esperar a vol cair ou se já vale a pena rolar essa opção aqui que já está muito perto, né? Já é para setembro e final de mês já é uma época interessante de fazer esse tipo de ajuste. Aqui eu tenho uma call longa para 2024, acreditando na recuperação da empresa. Strike 3,50 é um strike alto hoje, pela situação de hoje, mas quem sabe, né? Eu acho que eu gosto de participar de operações, de situações de caos, porque as pessoas começam a exagerar muito na mão, e é o que está acontecendo. As pessoas estão batendo muito forte na empresa. Eu não tenho embasamento se isso vai subir mesmo, mas eu acho que nessas situações é onde a gente pega um preço mais interessante. Pode ser que a empresa quebre? Pode ser. Não tenho conhecimento técnico suficiente para avaliar isso,
Acho que ela tá com uma equipe boa, o pessoal que entrou são pessoas sérias, até onde eu sei. Então acho que se eles conseguirem se reorganizar, talvez eu esteja pagando barato aqui. Mas pode ser que demore muito para ver resultado, pode ser que ela comece a gerar resultado, mas o resultado seja muito baixo, e aí as cotações se mantenham baixas por muito tempo. Existem vários riscos. Eu coloquei uma posição que para mim é pequena, e eu acho que faz sentido eu me posicionar, eu entrar nisso aqui. Aqui, ó, a minha maior venda de put é em 1,10. Eu acho que faz sentido pagar 1,10 aqui em IRB, mesmo sendo todo uma situação completamente insegura, imprevista, caótica, que a gente não tem certeza de nada. Eu acho que faz sentido para mim entrar nessa ação. Então, é esse tipo de raciocínio. Eu estou vendo caos, eu quero às vezes pôr o pezinho ali, e se um dia isso aqui sair do caos, talvez esse dinheiro meu saia multiplicado dessa situação. Então é isso, hoje eu tenho coisas simples, tenho vendas de put, estão picadas aqui que estava difícil de executar as operações, e tenho uma compra de call longa no 3,50 para maio de 2024, acreditando na possível, talvez, recuperação da empresa. Isso aqui não é que nem Banco do Brasil, que eu tinha toda a convicção quando eu falei, sei lá, falei do Banco do Brasil há um ano e meio atrás, que eu tinha certeza que as coisas iriam melhorar pelos números, né, pelo negócio, por entender de Banco do Brasil. Eu não te falo isso, mas eu acho que faz sentido entrar no caos por esse preço. Então essas são as minhas posições. Dê uma olhada aqui, os prêmios pagos aqui nas opções. Vamos pôr o último negócio aqui para você só ter uma noção de quanto estão pagando aqui. Uma venda de put de IRB, já para vencer agora, está pagando hoje, fora do dinheiro 3%, está pagando 15% de prêmio. Bem fora do dinheiro está pagando quase sim, 4,80% de prêmio, né? 24% fora do dinheiro. Então existe oportunidade aqui para quem gosta de vender opções e tem noção do que está fazendo. Venda coberta, 3,23 para 23% de alta. Então avalia o que você quiser fazer. Proporcionalmente aqui as vendas estão mais atrativas. Se você quiser comprar, avalie fazer uma trava. A trava pode compensar mais, porque aí você vende uma opção para baratear seu custo. Essas são algumas dicas que eu posso te dar. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essa situação de IRB, espero ter clareado um pouco sua mente. Se você gostou, deixa o gostei, se você for novo, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.